Olá, pessoal. Então vamos começar realmente o nosso curso, né? Aquela primeira aula síncrona foi mais motivacional, né? E agora a gente vai começar a entrar de forma mais cuidadosa e assertiva nos conceitos que a gente vai estudar ao longo da nossa disciplina. Então, essa primeira semana de aula gravada, a gente vai estudar coisas mais básicas, né, que talvez você já tenha estudado na graduação. Então, vão ser aulas que vocês vão ter um pouco mais de facilidade, né? Vocês vão sentir isso. Então, vai ser uma semana um pouquinho mais tranquila, né? Eu já discuti um pouco com vocês as diferenças de grandezas e sinais, né? O que é grandeza física e o que é sinal, mas a gente também precisa entrar em alguns conceitos de características, né? O que é grandeza analógica, o que é grandeza digital, né? E o que é sinal contínuo e o que é sinal discreto. A gente vai entrar nesses conceitos agora. Então, a grandeza analógica, ela não vai depender se você está medindo ela de forma contínua no tempo ou não. Né? Se você está medindo ela o tempo todo, se a cada pequeno divisão de tempo ali você consegue medir ela, não importa isso. Ou se você só consegue ter ela a um determinado tempo discreto ali, né? Que é o que a gente vai estudar na disciplina. Isso não importa. O que importa é se existe ou não uma distância mínima entre as medidas. Então, a grandeza analógica ela não vai ter essa distância mínima entre as medidas. Né? A gente vai ter uma medida que ela é contínua, né? Que ela, se você fizer um comparativo com a matemática lá, ela vai estar no grupo de números reais. Né? Então, a gente vai ter medidas ali que você pode ter infinitas casas decimais, ok? Então, um exemplo que a gente tem ali é a temperatura ambiente, né? A temperatura em um ambiente. Então, independente, né, do tempo que você tiver aqui, né, ela vai estar em algum lugar nesse sensor, que é um termômetro que é via dilatação de mercúrio. Então, você tem uma relação direta mecânica. Então, a gente começa já a ter alguns insights aí, né? Que a gente tem que ter um sensor que ele vai ter uma relação com a grandeza física que você quer ter. Para você ter uma medida analógica, de uma grandeza analógica, você precisa ter um sensor que também tenha, né, essa característica, ok? Então, nesse sensor aqui, a temperatura ela é medida via uma relação mecânica de dilatação por temperatura, né? E que você, nessa distância, você consegue quebrar elas de forma infinita, né? Então, você pode ter milímetros, micrômetros, nanômetros, que você vai fazer uma relação com a temperatura, que também pode ser quebrada ali e de forma infinita. Então aqui a gente tem num tempo 1 qualquer, né, uma temperatura de 26,341 graus Celsius. E aí a gente pode ter num tempo 2 uma outra medida, né, com uma outra casa decimal, depende de quantas casas aí você quiser, tá? Então a gente não tem essa medida mínima ali. Já a grandeza digital, da mesma maneira que a grandeza analógica, não importa se você está medindo ela de forma contínua ou não, né? Mas o que importa é que existe, né, uma distância mínima entre as medidas. A grandeza digital, então você vai ter uma, uma, uma questão lógica, né? Você vai ser 0 ou 1, você nunca vai ter meio alguma coisa, né? Então você pode quebrar ali de formas que você sempre vai ser 0 ou 1. Você pode ter números quebrados, né? Não precisa ser como o exemplo aqui que eu coloquei, né? Que vai ser não pode ter meia pessoa, né? Mas você pode ter números quebrados, mas sempre vai ter um limite, né? A gente vai ter aquele limite ali. Então, por exemplo, a temperatura mesmo teria como ela ser uma medida digital, né? Se a gente quebra ela ali, então, por exemplo, eu tenho uma distância mínima de 0,1, né? A gente tem uma digitalização aí da nossa medida, apesar de ser uma grandeza, né, analógica, a gente mede ela de forma digital.
Então veja que quando eu falei ali que o sensor também precisa ter essa relação analógica, né? Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou falando de uma grandeza digital, né, direta, assim, a gente mede já de forma direta, né, que vai ser uma pessoa inteira, não existe meia pessoa, né, não, nesse caso a gente já tem que a grandeza, ela é digital, né, mas a gente tem que estar atento também quando a gente vai fazer a medida, né, que o nosso sensor também tem isso, tá? Então, nesse caso aqui, grandezas analógicas, a gente tem infinitas casas decimais que podem ser medidas, né? Já grandezas digitais, não, ok? Se a gente for pensar diretamente na temperatura, né, sem avaliar o sensor, a gente tem isso, né, no nosso ambiente, tá? E isso daqui não tem como a gente quebrar. Beleza? Essa que é a diferença de analógica e digital. Já os sinais eles podem ser contínuos no tempo ou discretos, né? O que a gente quer fazer é o estudo dos sinais discretos, mas a gente precisa entender a diferença. Os sinais contínuos, eles podem ser analógicos ou digitais, e os sinais discretos também, analógicos ou digitais. Então, tanto faz, né? O que a gente tem que olhar é o tempo. Então, o sinal contínuo é medido continuamente no tempo, e o discreto ele vai ter intervalos fixos de medidas no tempo. Então, por exemplo, essa medida analógica, né, eu coloquei aqui como 3,13 minutos, 3,1478 minutos. A gente pode quebrar o tempo de forma infinita, porque a gente está medindo ele de forma contínua no tempo. Então, da mesma maneira, né, a mesma ideia lá da grandeza analógica, né, pode quebrar infinitamente. Então, a medida contínua no tempo, a gente pode ter um intervalo de tempo infinitesimal que a gente vai conseguir fazer essa medida. Já o sinal discreto, não. A gente vai ter saltos, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente observa esse sinal aqui, essa medida, a cada 0,05 minutos. Então, a gente tem no tempo 3,1 minutos, 3,15 minutos. Então, no próximo seria 3,20 minutos, ok? E assim por diante. A gente tem que ir sempre fazendo esse intervalo fixo no tempo. E não importa se a medida ela é analógica ou digital, né? A medida ela é uma coisa, como ela é medida no tempo é outra coisa. Essa que é a ideia que eu quero passar. E a gente vai representar o tempo discreto, né, por um índice. A gente pode colocar, em vez de parênteses, que a gente representa tempo aqui dentro, a gente vai colocar colchete e um índice aqui que representa qual é o número da medida que a gente está fazendo. A gente começa do zero e aí vai 1, 2, 3, né? Então, se a gente está fazendo períodos de 0,05 minutos, o 3,1 aqui seria a medida 62, o 3,15 seria a medida 63 e assim por diante, beleza? Esse aqui é um exemplo com medidas analógicas e o exemplo com medidas digitais, né, com a nossa grandeza digital aqui, beleza? Vamos ver no MATLAB, então, os gráficos para a gente entender aqui. Deixa eu abrir aqui, esqueci de abrir só um minutinho. Aulas. Os sinais, né? Não, perdão, analógicos digitais aqui. Oxe. Vou rodar aqui já tudo. Eu construí, né, um sinal analógico e um sinal... sinal não, perdão. Sinal contínuo e um sinal discreto para uma grandeza analógica e para uma grandeza discreta, tá? Então aqui representando, por exemplo, a variação de temperatura no tempo, né, de forma contínua, ela tem pequenas oscilações ao longo do dia, né? E tem uma movimentação maior, né, mais geral aqui. E essa outra medida é uma medida que eu fiz a cada 2 horas. Então a gente tem saltos, né, muito grandes e ela acaba representando uma modificação mais geral no tempo, né? A gente perde essa variaçãozinha aqui, né? Uma variação mais específica que acontece no tempo. A gente pode, né, começar já a ter alguns insights que se o período é muito grande, a gente pode perder informações dos nossos sinais
das nossas medidas, né, que são mais contínuas no tempo, ok? Se são com um período menor, né, a gente poderia obter uma oscilação mais representativa aqui, né, no nosso sinal discreto. Então, a nossa grandeza analógica aqui, ela tem infinitas, né, ela é quebrada aqui de infinitas maneiras, aqui, né, de infinitas casas decimais. Mas a gente medindo no tempo discreto aqui, né, a gente vai ter uma medida que acaba sendo de forma geral, assim, né, só o comportamento geral dele. Bom, já o discreto, então aqui como seria as pessoas entrando num determinado ambiente, a gente vai ter, né, de um salto de 0, 1. Aqui tem um pequeno intervalo, né, como se fosse duas pessoas entrando quase que ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, de 1,28 só ficou poucos segundos ali, né? E aí já tem 3 pessoas. O azul é o nosso sinal real, né? A gente tem uma pequena mudança aqui, né? Ao longo do tempo, com algumas pequenas variações, certo? E aí, essa medida que é feita de forma discreta, então veja, essa aqui ela é feita de forma contínua, né? O tempo vai passando bem, né, de forma contínua e aí o valor aqui em amplitude representa o número de pessoas que estão no ambiente. Se a gente mede a cada 2 horas, né, a gente tem saltos que a gente não consegue observar. Então, por exemplo, a gente não sabe que nesse tempo aqui ficou uma pessoa no ambiente, né? A gente não conseguiu observar isso. A gente teve esse salto aqui no tempo, né? Já que a gente está observando só a cada 2 horas. Então, a gente pode fazer essa observação de modo discreto, né? Então, aqui a gente está vendo um tempo discreto de uma medida, uma grandeza, né, digital e aqui uma grandeza analógica, ok? Eu vou colocar esse código para vocês lá, vocês podem brincar depois, mudar alguns parâmetros e ver como que ele se comporta, ok? Então, mas o que é interessante aqui é ver que o digital, se o período é muito grande, né, então de 2 horas, a gente acaba perdendo informação. E aqui na temperatura, se a grandeza é analógica, também, né, a gente acabou perdendo essa informação dessa pequena variação ao longo do dia, de ver um comportamento mais geral. Vou voltar aqui para a apresentação. Então a gente viu, né, que existem 4 tipos, na verdade. Se a gente juntar tudo, né, a gente tem uma grandeza analógica que pode ser medida de forma contínua, uma grandeza digital que pode ser medida de forma contínua no tempo, né? Uma grandeza analógica que pode ser medida de forma discreta e uma grandeza digital que é medida de forma discreta, né, no tempo. E o que a gente vai fazer no nosso curso, na verdade, é trabalhar com comportamentos analógicos que acontecem de forma contínua, porque isso daqui, na verdade, analógico e contínuo, é nosso mundo real, né? Então, se a gente tem uma máquina vibrando, pessoas cantando, os pássaros piando, que nem eu falei lá, né? Na nossa aula síncrona, a gente tem de forma contínua no tempo. O tempo ele é contínuo, não tem como a gente discretizar isso. Isso acontece só quando a gente faz essa medida e passa para o computador, né? E o analógico também, né? A gente pode conseguir essa grandeza, ela acontece, né, de forma infinita, quebrando ali, né, infinitesimalmente, né? A gente pode quebrar ela ali de forma infinita e colocando casas decimais infinitas. Então veja que o mundo real ele acontece dessa forma aqui, né? Nossos experimentos, vamos dizer assim, né? Dificilmente a gente vai ter um experimento que é digital, né? Uma grandeza digital. São poucas coisas em que a gente tem 0 ou 1, né, no mundo real. Muitas vezes, só quando a gente coloca ali alguma restrição, né? Como eu falei, não existe meia pessoa, né? Não tem como a gente ter meia pessoa. Então a gente colocou uma restrição, né, para o nosso experimento, daí acontece ali
né, de forma digital. Mas geralmente o mundo real, né, de vibrações, frequências aí, que tudo que a gente tem, ela acontece de modo analógico de contínuo no tempo. E o que a gente vai fazer é transformar esse tipo de fenômeno em um sinal discreto e digital. Porque quando a gente leva para o computador, a gente não consegue representar um tempo contínuo de forma infinita, né? A gente tem que fazer uma quebra. E eu vou mostrar isso ali no nosso exemplo, né? Que na verdade aquilo que eu coloquei foi uma aproximação ainda de um sinal contínuo. Não tem como eu fazer isso no computador, né? E além disso, ele é digitalizado, o que significa que, apesar de eu estar fazendo a medida de uma grandeza analógica, né? Quando eu passo para o computador, eu tenho que botar um limite, mesmo que esse limite seja, sei lá, 10 a menos 12, né? Então uma coisa bem pequena, eu coloquei esse limite, ele é representado por bits, né? Então não tem como eu ter uma medida analógica de forma infinita, né? Mas a gente tem uma boa aproximação, né, quando a gente digitaliza isso para o computador. Eu vou mostrar aqui no exemplo, né? Então esse aqui que eu coloquei, que eu disse que é uma medida contínua no tempo e analógica, na verdade ela não é, né? Ela tem uma quebra, né? Se eu for andando aqui, ele vai tendo uma movimentação em x ali que é, né, de 0 a 10 a menos 3 ali. Então a gente vai mudando, né? Aos poucos ele vai andando de forma que eu tive um período muito bem definido. Eu tive um período muito bem definido para para criar esse sinal aqui, né? Apesar dele ser bem pequeno, então o que acaba sendo uma boa aproximação para um sinal contínuo no tempo, né, ele ainda é discreto, porque eu estou no mundo do computador, beleza? Então precisamos ter essa diferenciação aí entre o que é mundo real, né, e o que é mundo do computador, que é onde a gente vai trabalhar. Esse processo de discretização, né, então a gente tem ali, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, pessoas cantando, a gente vai ter uma vibração do som, né, do ar, que é o som, que a gente capta por microfone, e essa captação, ela é feita de modo discreto, né? A gente já tem um tempo discreto, apesar de ter um período de amostragem bem interessante, bem pequeno, né? Então que seja bem próximo da nossa que acaba sendo uma boa aproximação de um sinal contínuo, né? Ele ainda ocorre uma discretização, né, com um período muito pequeno. E essa discretização, ela vem, né, muitas vezes com o processo de digitalização. Então, como eu falei, a gente vai ter essa vibração, né, essa amplitude, mas a gente não vai conseguir fazer com que essa amplitude tenha uma medida, né, infinitesimal. A gente tem que pôr um limite ali. Então, muitas vezes esse limite é posto pelo seu próprio sistema computacional. A hora que você coloca, né, faz essa medida ali, então você tem essa medida e ele está fazendo a aquisição, ele já faz essa transformação, né, digital, porque ele vai transformar essa vibração, essa captação, o sensor ele é um transdutor, ele vai transformar isso em uma tensão, né, e essa tensão ela já é quantizada, então quando ele está em 5 volts representa determinada amplitude da vibração, e quando ele está no 4.98, por exemplo, ele representa uma outra amplitude da vibração, né, e assim por diante. Então você já quantiza isso, né, então você tem uma digitalização do seu sinal analógico na hora de fazer a transdução, né? E aí, como eu falei, a gente vai representar o sinal discreto por um colchete, né? E ele vai representar a medida no tempo, né? Qual medida que você fez, então 0, 1, 2, 3, né? Então sempre números inteiros, a gente vai falar várias vezes isso, né? Então vou voltar aqui no nosso exemplo do discreto, né? Veja que o x aqui, ele vai
ele está representado em tempo, na verdade não é isso. Eu acho que eu não tenho como mostrar aqui. Eu teria que fazer o índice, né? Eu não plotei o índice, eu plotei no tempo. Então, na verdade, essa seria a nossa medida 0, essa seria a nossa medida 1, né? Não 2, é que eu estou fazendo a cada 2 horas. Então, essa seria a nossa medida 2, essa medida 3, né? Então, 0, 1, 2, 3, sempre começando no 0. Porque a gente faz essa relação. Se a gente começa num tempo 0, nosso índice 0 vezes o período de amostragem, né? Tem essa relação direta aqui. Então, 0, né? A gente fez o tempo 0, que é igual ao nosso gráfico lá. Na nossa medida 1, se eu estou fazendo a cada 2 horas, né? Estou fazendo no tempo 2. Na nossa medida 2, com um período de amostragem de 2 horas, 2 vezes 2, 4. Né? Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui no nosso gráfico. Né? Então, índice 0, que eu multiplico pelo período, dá tempo 0. Índice 1, que eu multiplico pelo período de 2 horas, dá o tempo 2. Índice 2, que eu multiplico por 2, dá 4. Né? Então, o meu tempo de 4 horas. E assim por diante, ok? Então, a gente tem o sinal analógico, que ele é discretizado e quantizado. A gente vai ter softwares, né? Então, as nossas ferramentas para fazer o tratamento desses dados. E aí a gente salva ele em um arquivo, né? Que a gente tem guardado ali na nossa aquisição de dados, ok? Então, a gente tem esse processo ali que é um processo básico ali de aquisição de dados, né? Tratamento e armazenamento, ok? Eu acredito que seja isso para esse vídeo, tá? E aí a gente vai agora falar de representação de sinais. É o próximo vídeo, pessoal.